Começa agora mais um podcast do pastor Esdras Carvalho. Bíblia, teologia, aprendizado e edificação. Seja muito bem-vindo. Podcast com o pastor Esdras Carvalho. Olá, que bom que você está aí, não me deixou sozinho, voltou e cá estamos nós, em mais um podcast semanal. Aproveite, convide amigos para participar desse momento, divulgue o nosso podcast. Se está sendo bom para você, faça com que seja bom para mais alguém, nos ajude a compartilhar a palavra de Deus. Nós estamos estudando Provérbios. Estamos no capítulo 10. Na semana passada, nós falamos sobre trabalho, o trabalho diligente. Já aprendemos juntos que Provérbios não é um vento que passa e a gente sente. Provérbios é, na verdade, uma série de atitudes que são recomendadas e que, ao custo que tenham, não importa qual seja, eu preciso decidir se vou seguir o conselho ou não. Decidindo pelo sim, inevitavelmente, eu vou colher bons frutos, vou prosperar e vou viver bem. Por isso, Provérbios só para quem quer viver bem. E hoje, ainda dentro do capítulo 10, versículo 7, eu quero falar sobre viver e não ser esquecido. Olha o que diz o versículo 7. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios irá apodrecer. Veja só, a memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios irá apodrecer. A memória do justo é abençoada significa que ele continua vivo de maneira positiva na memória das pessoas. Não é que a memória dele é privilegiada no sentido de que ele grava melhor, ele decora melhor, ele memoriza melhor as coisas, ele é mais inteligente que os outros. Não, isso aqui tem a ver com história de vida. O justo vive e de tal modo vive que depois da vida, a memória das pessoas a seu respeito, como as pessoas se lembram dele, é uma maneira boa, é uma maneira agradável. É isso que significa a memória do justo é abençoada. Mas o nome dos ímpios, veja agora a complementação do provérbio, o nome dos ímpios irá apodrecer, ou seja, o tempo se responsabiliza por deixá-lo no esquecimento. De novo, a versão A Mensagem nos ajuda bem a compreender, porque diz assim, o homem bom é lembrado com carinho, é pura bênção, mas o que foi mal, logo é esquecido, é só podridão. Veja só, o homem bom é lembrado com carinho. A memória do justo é abençoada. A Bíblia conta a história de um rei chamado Jeorão. Jeorão, a Bíblia diz, tinha 32 anos de idade quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. Agora, olha o que diz a Bíblia sobre ele. E se foi sem deixar saudades. Foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 21, versículo 20. Eu vou ler de novo, só que na Bíblia a mensagem. Ele, Jeorão no caso, ele tinha 32 anos quando começou a reinar. E reinou 8 anos em Jerusalém. Ninguém derramou uma lágrima sequer por causa da morte dele. Foi, na verdade, um alívio para todos. Ele foi sepultado na cidade de Davi, mas não no cemitério dos reis. Repito, segundo o livro das Crônicas, capítulo 21, versículo 20. Então a Bíblia conta a história de um homem que morreu sem deixar saudades. Morreu e não fez falta nenhuma. Morreu e as pessoas disseram, já foi tarde, antes ele do que eu. Sabe essas coisas? É disso que o provérbio que nós estamos lendo, 10, versículo 7, está falando. Quando a gente morrer, qual será a nossa memória? Ou a memória que deixaremos gravada nas pessoas? Como vão lembrar da gente? O que se faz, a partir do texto de Jeorão, a gente pode aprender o que ele fez para ter uma vida tão
como é que eu poderia qualificá-la, né? Uma vida tão insignificante assim. Lendo o segundo livro das Crônicas, o capítulo 21, depois você pode ler com calma, ou se quiser ir lendo agora, se você está num momento tranquilo e pode fazer isso, vai lendo ali para você ver só o que ele fez. Primeiro, ele desprezou a sua família. A Bíblia diz que ele matou os seus irmãos à espada. Você já pensou? Ele matou todos os seus irmãos. Simplesmente isso, depois que ele se fortaleceu, é o que diz a Bíblia, ele matou à espada os seus irmãos. Sabe, a gente não vai pegar uma espada e matar nossos parentes, nossos familiares, nossos parentes consanguíneos, mas a gente às vezes mata essas pessoas no relacionamento que nós temos com eles, na maneira como nós tratamos as pessoas. Desprezo pela família. Por que ele matou seus irmãos? Ele matou por inveja. No versículo 13, já mencionei para vocês, é segundo das Crônicas, capítulo 21, no versículo 13 isso fica muito claro, porque fala assim, você matou os seus próprios irmãos, o profeta Elias diz para ele, da casa de seu pai, que eram melhores que você. Então ele, como era o primogênito, e isto está claro no texto, ele assumiu o trono, mas ele era um homem mau. Agora, os seus irmãos eram melhores do que ele. O que ele fez? Vou me livrar dos meus irmãos. E matou os caras à espada. Veja quanta crueldade em nome da inveja, a que ponto ele pôde chegar. Desprezou a família, invejou os seus irmãos. Sabe, viver uma vida de inveja a ponto de procurar prejudicar as pessoas porque temos inveja delas. Assim se vive uma vida insignificante. Mas ele foi além, ele apostatou, ele negou a fé e voltou-se contra Deus. Os versículos 12 e 13 explicam isso, lá em 2 Crônicas 21. Assim diz o Senhor, disse o profeta, o Deus de Davi, seu pai, você não andou nos caminhos de seu pai Josafá, nem nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andou nos caminhos dos reis de Israel, as tribos do norte, e seduziu o povo de Judá e os moradores de Jerusalém à idolatria, segundo a idolatria da casa de Acabe. Então, perverter a fé dos irmãos, semear dúvida na fé da congregação, na fé das pessoas. Induzir as pessoas a desviarem sua adoração. Provocar nos nossos irmãos de fé, nas nossas irmãs que congregam conosco, nos nossos irmãos em Cristo, escândalos a tal ponto que eles associem esse escândalo com a fé e com o seu Deus. E isso faz com que essas pessoas se afastem de Deus. De alguma maneira prejudicar o culto, prejudicar a adoração, prejudicar a fé das pessoas, a ponto de fazê-las abandonarem Jesus, deixarem a igreja, voltarem-se contra Deus. Esse homem fez isso. Jeorão induziu o seu próprio povo à idolatria. Provocar a fé, ou desculpe, eu vou usar uma frase melhor. Prejudicar, fazer mal à fé dos irmãos. E isso faz com que sejamos insignificantes. Veja, Jeorão não apenas se desviou de Deus. O seu maior pecado foi desviar o povo. Induzir o povo de Deus à idolatria. Então, queridos, há muitas maneiras que nós podemos viver para ser pessoas insignificantes na vida dos outros. Sabe, ser pessoas rudes, ser pessoas duras, exigentes demais, perfeccionistas a ponto de humilhar as pessoas que não fazem algo bem feito como a gente faz. Fazer com que se prevaleçam somente as minhas ideias em detrimento das sugestões dos outros. Ser aquele tipo de pessoa, o que eu tenho para dizer eu digo na cara, eu sou assim mesmo. Você é mal educado. Você não é uma pessoa ética, você é mal educado.
sabe, vê as coisas nas pessoas e fica falando isso para as pessoas. Até às vezes a gente vê as pessoas se comportando de modo inadequado. Agora, quem foi que disse que você pode se meter lá e ficar querendo corrigir os outros? Também tem aqueles fuxiqueiros, sabe? Tem gente que é do fuxico. Ele senta numa rodinha de conversa, ele pergunta tudo. Menina, como é que foi que ela fez? O que foi que aconteceu? Tu ficou sabendo daquela pessoa? E daí já exagera as coisas. Sabe, uma vez um irmão, a gente estava numa reunião de consagração na igreja. Consagração quer dizer estávamos em jejum e oração, né? E aí terminou aquele momento, as pessoas foram embora e uma irmã foi embora e se despediu de mim. Para o senhor, pastor. Eu disse, para o senhor, irmã, Deus lhe abençoe. E ela foi embora. Ficamos eu, um outro obreiro e mais um irmão. Aí o irmão falou assim, essa irmã aí, ela vem para a igreja porque ela é crente fiel, mas olha, o marido dela é ruim. A gente sabe que até já ameaçou bater nela, ou já bateu, alguma coisa assim. Olha como é que é o crente fuxiqueiro, que não faz falta nenhuma para ninguém. Na mesma hora, o outro obreiro que estava comigo e congregava ali há muito tempo e conhecia aquela irmã, ele disse assim para ele, não minta. Isso não é verdade. O marido dela apenas não é crente e não vem à igreja com ela, mas é um bom homem, trabalhador, honesto, cuida bem dela e da família e ainda não se opõe a ela vir à igreja, tanto que ela não falta culto e está sempre aqui na igreja. Não fale isso que você não sabe a verdade. Então veja, mas eu estou contando isso para ilustrar a postura do fuxiqueiro. Eu nem vou explorar aqui a postura do obreiro que impôs a ele uma correção ali e fez isso de modo certo, não. Naquele momento ali eu acho que ele agiu certo, mas tirando isso tudo de discussão, eu quero que você veja as pessoas que ficam fuxicando da vida dos outros, se metendo onde não são chamados. Que falta vai fazer quando morrer? Sabe, tudo quer saber, tudo quer provocar nos outros a curiosidade. Afora a arrogância com que nós lidamos com as pessoas, a nossa prepotência de sempre nos julgarmos melhor do que os outros. A Bíblia não nos ensina a viver assim. Então também nós vivemos, ou devemos viver, irmãos, de tal maneira, de tal modo, que nossa vida seja uma bênção. Que nossos atos e estilo de vida façam as pessoas desejarem estar com a gente. Que a gente seja aquela companhia agradável. Isso é o que fará as pessoas lamentarem nossa morte. Por outro lado, se a Bíblia conta a história de Georão, a Bíblia conta também a história de Dorcas. Dorcas foi uma mulher que deixou tanta saudade nas pessoas quando ela morreu, que as pessoas correram até Pedro para pedir que ele a ressuscitasse. Ou seja, uma mulher que deixaria tanta marca positiva nas pessoas, elas sentiriam tanto sua falta que elas pensaram, não, ela não pode morrer agora. Vamos procurar o Pedro, ele vai orar, ela vai ressuscitar. Você lê essa história em Atos capítulo 9, do versículo 36 ao 42. Lá está escrito, em Jope havia uma discípula chamada Tabita, ou Tabita, alguns dizem, eu prefiro Tabita. Nome este que traduzido é Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Aconteceu que naqueles dias ela adoeceu e veio a morrer. Preste atenção na história dela. Depois de a lavarem, puseram o corpo num quarto do andar superior. Como Lida ficava perto de Jope, os discípulos, ouvindo que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens com o seguinte pedido: não se demore em vir até nós. Pedro se aprontou e foi com eles. Quando se chegou lá, eles o levaram ao quarto do andar superior. Todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas tinha feito enquanto ela estava com elas. Mas Pedro mandou que todos saíssem, ajoelhou-se e orou. Depois, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, ajudou-a a ficar em pé. E chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isso se tornou conhecido em toda a cidade de Jope e muitos creram no Senhor. Olha só que história bonita! Uma mulher que ao morrer provoca nas pessoas uma comoção tal que dizem assim, não, ela não pode morrer agora, é muito cedo. Ela vai fazer muita falta. Vamos procurar Pedro. Olha que coisa bonita. Uma mulher cujas ações e estilo de vida fizeram falta para as pessoas.
Então vamos ver como são as ações, ou como foram as ações e o estilo de vida dela. E como a partir dessas mesmas dicas nós podemos viver uma vida que vale a pena ser vivida e não ser esquecida nunca. Primeiro, a Bíblia deixa claro que ela era notável por praticar boas obras. Ah, meu querido, aí você pode pensar o que quiser de boas obras agora. Desde o vizinho que você estende a mão e ajuda ele no numa tarefa que ele está desempenhando, até aquela boa ação que você faz periodicamente com a sua profissão. Você vai lá e ajuda pessoas carentes. Enfim, boas obras. Aliás, uma boa pessoa tem como meta praticar boas obras com regularidade, né? Mas a Bíblia também deixa claro, a partir da leitura do texto que nós fizemos, que ela se importava com os necessitados, dava esmolas, repartia com os pobres. Ninguém que chegasse a ela pedindo ajuda voltava de mãos vazias. Ela se importava com os necessitados e todo mundo via isso e dizia: olha como ela é boa pessoa. Ela sente a dor do outro. Você está vendo só? Em vez dela dizer: ah, vagabundo, vá trabalhar como eu já trabalhei na minha vida, que você não vai precisar passar por isso. Ela se importava com os pobres. Ela também era trabalhadora. A gente falou semana passada sobre o trabalho, né? Ela era aquele tipo de mulher que as outras diziam: ô mulherzinha trabalhadora, que não tem tempo ruim para ela. Trabalhadores deixam saudade, viu só? Porque quando eles chamaram Pedro e levaram Pedro até o quarto de cima, eles mostraram, a gente leu isso juntos, mostraram para ele os vestidos e as túnicas que ela havia feito antes de morrer. Quer dizer, ela trabalhava, ela produzia. Possivelmente, aqueles vestidos seriam parte deles doados para pessoas carentes, outra parte vendidos para o dinheiro ser revertido em esmolas e boas obras. E alguma coisa, obviamente, para a subsistência dela. Então era uma mulher trabalhadora, uma mulher que com diligência trabalhava. Os trabalhadores deixam saudade, os trabalhadores fazem falta. Ela era também uma mulher que trabalhava bem em equipe, ela tinha parceria, ela sabia ser parceira das demais mulheres no trabalho. Veja, o texto diz que ela havia feito aquelas túnicas e aqueles vestidos junto com as outras mulheres. Você pode imaginar um ambiente onde estão todas ali costurando, juntando as peças que recortaram para montar um vestido, uma túnica, e enquanto elas estão ali naquele ambiente, todas estão trabalhando juntas. Aquela pessoa que sabia trabalhar em equipe, ela não era melhor do que os outros, não se julgava melhor do que as pessoas, tratava bem todo mundo, era capaz de trabalhar em conjunto com as pessoas. Esse é o tipo de gente que faz falta, que não pode morrer, que deixa saudade. Uma pessoa dessas, a gente já sabe, a gente já imagina, pelo que a gente leu e pela descrição que fizemos da leitura até agora, nós já percebemos que ela era gentil, era dócil, era humilde, era amável, que tinha bom coração, que fazia o bem a todos que a cercavam. Esse é o tipo de gente que faz falta. Esse é o tipo de gente cuja memória é boa. Você nunca vai esquecer deles. Esse é o estilo de vida que deixa saudades. Como é que você vive, hein? Como é que a gente se relaciona com as pessoas? Quando preguei sobre esse trecho na igreja, eu lembrei de uma história que eu quero contar para você. Eu conheci um obreiro que eu conheci muito pouco, assim, muito superficialmente, a gente se conhecia só. Mas ele era amigo do meu pai de juventude. E eu soube dessa história que eu vou lhe contar logo que ele morreu. Eu fiquei sabendo que ele estava doente, com câncer, num hospital aqui da minha cidade e tal, e ele era bastante conhecido, e as pessoas diziam: o irmão fulano está doente, está em estado terminal no hospital. Mas um pastor amigo meu havia sido pastor dele. E esse pastor me contou, ele disse: Esdras, você sabe que o fulano lá me chamou antes de morrer, cara? E daí eu fiquei sabendo, porque eu fui pastor dele, ele era um homem bom, uma pessoa boa assim, uma pessoa inteligente e tal, um obreiro hábil. Mas ele era um homem difícil de lidar, difícil de se relacionar com ele. E ele não conseguia morrer, cara. Ele chamou mulher, filhos, noras, filhas, genros, netos, netas, vizinhos, parentes mais distantes e mais próximos. Ele teve que chamar as pessoas e pedir perdão, e pedir perdão, e pedir perdão. E ele me chamou, e chamou também outros pastores que pastorearam ele. Aí eu fui lá
A esposa dele ligou e disse: pastor, por favor, venha, pastor. Ele não para de falar no senhor, ele precisa falar contigo. Ele está chamando todo mundo. E o pastor foi lá, ser meu amigo. E ele disse: ô pastor, que bom que o senhor veio. Eu preciso tanto lhe pedir perdão. Uma vez nós tivemos um desentendimento por causa de uma situação. E eu sei que eu agi errado. O senhor, como pastor da igreja, tomou uma decisão e eu fui contrário. E não tinha motivo para aquilo. Fui grosseiro com o senhor, fui estúpido. Quer dizer, esse era o estilo de vida dele. E com todas as pessoas que ele agiu assim, ele precisou de acertar-se para poder morrer em paz. Como é que você está vivendo sua vida? Não vale a pena brigar por tudo, não vale a pena reclamar por tudo, não vale a pena entrar em todo tipo de discórdia, todo tipo de confusão, não vale a pena. Vamos juntos, você e eu, todos nós, desenvolver em nós humildade, domínio próprio, amabilidade, docilidade, gentileza. Vamos abraçar, vamos amar as pessoas, vamos perdoar, vamos ignorar as ofensas, vamos viver em paz. A Bíblia diz: quanto lhes for possível, vivam em paz com todos. Vamos viver em paz, porque esse é o estilo de vida que deixa saudades. Em vez de, ao morrer, as pessoas dizerem já vai tarde, do ladinho do nosso caixão, que as pessoas dizem: por que não viveu mais tempo? Era bom conviver com ele, vai fazer muita falta. Isso é sabedoria, assim a gente vive bem. Um abraço forte, até o nosso próximo podcast. Que Deus te abençoe.